Olá! Vamos continuar com o nosso estudo sobre oração. Só para lembrar os irmãos, na semana passada eu falei sobre ouvir a voz de Deus e disse que é impossível termos uma vida efetiva de oração se não aprendermos a discernir a voz de Deus, se não aprendermos a ouvir o que o Espírito Santo está falando conosco. Até mesmo porque, para sermos guiados em oração e orar segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, nós precisamos aprender a ouvir o Senhor. Então, esse foi o ensinamento da semana passada. Hoje, ainda dentro do tema oração, eu vou falar sobre tipos de oração. E gostaria de começar lendo o parágrafo que saiu na revista Ultimato, a última revista Ultimato, escrito por Clênia Fassoni, onde ela diz o seguinte: as orações podem ser expressas na forma de gratidão, súplica, intercessão, adoração, desabafo, confissão, lamento e até mesmo indignação. Quando, por exemplo, pedimos o juízo de Deus sobre os injustos. Há orações que são apenas balbúcios de um coração aflito ou um louvor sem palavras. Há também as orações ordinárias, em que simplesmente contamos a Deus sobre o nosso dia. Há outras em que lutamos com Ele para colocar os fatos e os sentimentos na perspectiva correta. Outras ainda são respostas ao que Deus nos fala. Então, como os irmãos viram nesse parágrafo e na palavra de Deus, existem muitos tipos de oração. No entanto, eu quero lembrar que o primeiro tipo de oração, aquele que a gente aprende quando é pequenininho, é a petição, súplica. Tem alguma coisa errada com isso? Não. A Bíblia nos encoraja a trazer diante do Senhor nossas petições, nossos pedidos pessoais? Não. A Bíblia nos encoraja. Porém, na medida em que nós vamos crescendo em fé, na medida em que vamos caminhando nesta jornada em direção a um coração mais sábio, em direção a um entendimento maior do reino de Deus, nós vamos fazendo muito menos orações de petição, né? Nós vamos pedindo menos e vamos pedindo menos por nós mesmos, né? Porque oração de petição sempre é por nós, são os nossos interesses pessoais. E nós vamos olhando de uma forma mais ampla o reino de Deus e as necessidades deste mundo. Nós vamos pensando mais, começamos a pensar mais no próximo, a pensar mais naquilo que Deus quer fazer neste mundo. E nossas orações, elas se dirigem muito mais à concretização da implantação do reino de Deus aqui na terra, né? Venha o teu reino. Nós sabemos que isso é um processo progressivo e longo, e é claro que somos completamente cientes de que o reino de Deus só virá só será fundamentalmente implantado aqui na terra com a volta de Jesus, né? Nós entendemos isto. Mas enquanto Jesus não volta, enquanto ele não retorna, nosso papel aqui é ser sal e luz. É trazer o seu reino, mais de Cristo aqui na terra. Porque não é a vontade dele que coisas ruins aconteçam. A vontade dele é boa, perfeita, agradável. Então, tudo de ruim, tudo de malignidade que existe nesse mundo é a atuação do reino das trevas. E nosso papel aqui de sal e de luz é lutar contra o reino das trevas, para que o reino de Deus prevaleça. Cada pessoa que é mudada, transformada, cada família que chega ao conhecimento de Deus, é mais do seu reino
que está sendo implantado, que está sendo trazido. Quando nós falamos de Jesus, quando nós oramos, intercedendo por um grupo de pessoas, ou por um amigo que ainda não conhece o Senhor, que precisa de revelação, mais do reino de Deus, mais a vontade dele é feita. E esse é um tipo de oração que eu vou falar mais no nosso próximo encontro, que é a oração intercessória. Então, não estou aqui querendo dizer que a gente não pode fazer, não deva fazer petições, mas eu só quero colocar aqui algo para os irmãos pensar, que nós devemos deixar de ser meninos, né? E como eu disse, né, a criança, praticamente, você vai ver uma criança fazendo intercessão, é muito difícil, né? Uma criança pequena, ela pensa muito nela, no que ela gostaria, no que ela precisa. E ela faz muito mais, ou quase sempre, esse tipo de oração. E é uma oração que a gente deve fazer menos e menos, na medida em que a gente avança em maturidade, tornando-nos como varões perfeitos, né? Gradativamente. É um processo na nossa caminhada cristã. Mas podemos continuar fazendo nossas petições, é claro, né? E existe oração de louvor, existe oração de arrependimento, confissão de pecados, né? É uma oração que eu gostaria de ver muito mais no corpo de Cristo, na igreja, né? A oração de confissão, de arrependimento, confessando os nossos pecados, dando nome aos bois, tá? Porque muitas das vezes a gente faz umas orações assim genéricas, sabe? Ah, Senhor, me perdoa meus pecados. Qual pecado? Não funciona desse jeito, né? Nós precisamos nomear os nossos pecados e dizer para Deus o nome de cada um e pedir a Ele que nos perdoe e abandonar, né, irmãos? Esse é o processo, essa é a dinâmica do reino de Deus, abandonar. Então, há muitos tipos de oração. E não podemos nos esquecer que Jesus foi o nosso maior exemplo de oração. A Bíblia mostra muitos momentos onde Jesus se retirava para orar. E haja visto que ele iniciou o seu ministério com oração e jejum. E não foi só porque ele queria dar um bom exemplo para a gente, não. Jesus precisava orar, porque tudo que ele fez aqui na terra foi através do Espírito Santo. A Bíblia mostra isso no livro de Hebreus e em outros textos também. O Espírito Santo agindo em Jesus. Pai e Espírito Santo agindo na vida de Jesus. Por isso que ele fala que nós faríamos obras maiores até do que as que ele fez. Por quê? Porque o mesmo Espírito que habitou em Jesus habita em nós, sua igreja, seu corpo, sua noiva. E não podemos esquecer que Jesus, não obstante fosse 100% Deus, né? Porque é o Deus Filho, ele se nasceu entre nós, né? Tomou o formato humano, nasceu como Jesus, né? Ele não era Jesus antes, na Trindade, ele era o Deus Filho, mas ele se transformou, ele encarnou, o Verbo encarnou. E Jesus Cristo, a Bíblia diz, no livro de Filipenses, capítulo 2, 5 a 8, diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Ele foi exaltado, mas porque ele se esvaziou,
ele esvaziou-se da sua divindade, do seu poder como Deus, né? Como criador do universo. E ele agiu aqui nesse mundo só e somente só, como um homem. Por isso ele pode ser o nosso exemplo, por isso nós podemos imitá-lo, porque ele agiu aqui como homem, né? Assim como nós que somos homens. Então ele nos deixou o exemplo de oração, ele nos demonstrou que ele, como Deus, né? Mas agindo totalmente como homem, ele precisava orar para exercer o seu ministério e para fazer tudo aquilo que ele veio para fazer e fez, né? Nossas orações, meus irmãos, elas não são mágicas. Nossas orações, elas operam dentro de um sistema, de uma dinâmica do reino de Deus. E é claro, eu não me proponho aqui, de forma alguma, dar a impressão de que eu entendo todas as dinâmicas, todos os segredos da oração, porque não é verdade, eu não entendo. Mas eu quero compartilhar com vocês até onde eu já andei e alcancei. Até onde eu já fui iluminada, né? Já alcancei revelação, entendimento. E estou caminhando também, assim como você, né? Estou caminhando, estou crescendo na compreensão do que seja a oração, né? O que sejam as nossas orações, como elas funcionam diante de Deus. Mas uma coisa eu sei, elas não são mágicas. Também não são pensamento positivo que nós repetimos e repetimos, não é nenhum mantra, tá? Não é nenhum mantra misterioso que a gente repete e aquilo vai acontecer, ou que a gente pensa assim bem forte e vai suceder. Não é desse jeito. Nossas orações é como se fossem tijolos de uma construção. Da construção de quê? Do reino de Deus, da nossa vida pessoal, mas do reino de Deus. Porque oração é uma das disciplinas espirituais. De vez em quando eu gosto muito de estudar sobre as disciplinas espirituais. E oração é uma delas. O que está ali no próprio nome exige disciplina, né? Exige eu forço a mim mesma, eu me obrigo a ter aquele momento que, embora ele seja prazeroso, é como exercício físico, não é prazeroso necessariamente todo dia, na hora que eu estou fazendo, é muito mais uma aprendizagem disciplinar, né? É muito mais algo que eu trago para minha vida cotidiana e vai fazer parte de mim, assim como é tomar banho, escovar dentes e um monte de outras coisas que a gente faz na vida. Oração é uma disciplina da nossa vida cristã, e é uma das maneiras de nos relacionarmos com Deus, porque nós falamos, mas muito mais, a oração é ouvir a Deus. É muito mais ouvir do que falar. A gente pensa que oração é chegar diante de Deus e blá, 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 e pego minha lista aqui, vou aqui lendo a minha lista para Deus, como se Deus não soubesse ler. Queridos, Deus sabe ler, tá? Você não precisa pegar sua lista e ler para Deus em voz alta, porque Ele sabe ler. Então, oração não é isto, tá? Não é isso. Mas a gente... Tudo bem, quando a gente está começando a carreira a vida cristã, a gente faz e Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus olha não como o homem olha, Ele vê o coração, Ele vê a intenção, Ele vê, ele enxerga, por isso que Ele é o único que pode julgar, porque ele sabe medir o quanto que eu sei, Ele sabe o quanto que eu sou ignorante, e Ele sabe fazer essa matemática, e ele vai, tá bom, ela tá lendo a lista de oração para mim, porque ela é ignorante, ela ainda não teve revelação nessa área, então Deus considera isso, mas Ele espera
que a gente cresça e que a gente não permaneça na ignorância, mas que a gente não fique eternamente criança. Imagina, né? Se a gente espiritualmente fica criança para sempre. Isso é uma coisa horripilante, né? Criança de 50 anos, criança de 70 anos, né? Não é assim que Deus planeja para nós. Ele quer que a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai galgando degraus na vida cristã. E nós precisamos aprender sobre oração e não ficar lendo nossas listas para Deus, né? Eu gosto muito do Osmar Ludovico. Ele é um dos meus mentores. Eu leio seus livros e agora estou, inclusive, fazendo um curso com ele. E o Osmar ele fala muito sobre as disciplinas espirituais de um jeito muito simples, muito humilde, muito simples. Eu gosto muito dele. E ele diz o seguinte: somos resposta da intercessão de Cristo quando nossas orações saem da esfera do desejo, de conforto e prosperidade e entram na dimensão do arrependimento, da confissão, da entrega, da gratidão, do louvor, das súplicas e das ações em favor dos excluídos e sofredores. Quando nossas orações deixam de ser egocêntricas e tornam-se declarações permeadas de confiança, de afeto, de fé e de esperança. Então, esse é o alvo, estamos caminhando nesse alvo. Orações carregadas de fé, de esperança, de afeto. Afeto em que sentido? Afeto pelo próprio Deus, né? Pelo Espírito Santo. Um relacionamento que não é de o que ele pode fazer por mim, né? O que eu posso tirar de Deus? Mas não. O que eu posso dar para Deus? Parece ridículo falar isso, né? Porque alguma pessoa muito espiritual, quando eu dou aula para os jovens, né, para os adolescentes, eu falo, olha, não seja aquele espiritual, não, por favor, tá? Seja gente comum, sabe? De carne e osso. Gente comum. Que Deus ama isso, gente comum. Então, tirando, né? Saindo dessa esfera, da esfera dessa espiritualidade, né? De andar nas nuvens e bater asinhas de anjo, sendo gente comum, é claro que a gente pensa assim, a gente pode pensar assim, o que eu tenho para dar para Deus? O que eu tenho, né? Ele é o Criador, Ele é o soberano, o todo-poderoso, etc, etc, etc. Aquelas coisas que a gente já sabe, né? Mas a gente tem. A gente tem. Lembra que Deus nos fez, Ele não precisava criar o ser humano, Ele não estava sofrendo de solidão, né? Pai, Filho e Espírito Santo. O Osmar Ludovico, ele usa um termo que eu amo, nunca ouvi nenhuma outra pessoa falar desse jeito. Ele fala assim, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Trindade, num nível, num âmbito de relacionamento perfeito. Os três em amor, os três que se interpenetram. E aí eu lembro, né, de Jesus lá no livro de João, quando ele fala, né, que eu em mim, você, eu no Pai, eu no Espírito, o Espírito Santo, né, em nós. Então, a gente tenta fazer um gráfico dessa imagem que João escreveu. Gente, não dá, eles se interpenetram mesmo. Eu falei que Jesus que disse isso, mas na verdade é João que escreveu, né? Então, a linguagem foi a linguagem de João. E o Ludovico usa esse termo, interpenetram. Então, eles não estavam sofrendo de solidão, mas nós podemos, quando ele nos criou porque nós temos, de forma que nós tenhamos, como imagem e semelhança dele, a capacidade de dar para Deus o quê? A mim mesma. A mim mesma. Com a personalidade que eu tenho, com os gostos que eu tenho, né? E você
da mesma forma. É isso que nós damos para Deus, quem nós somos. Então, a oração, ela tem esse aspecto também de entrega. E quem é casado aqui pode entender um pouco melhor. Entrega. É aquilo que você faz no leito nupcial. Entrega total e absoluta. É esse nível de entrega que a gente dá para Deus quando a gente está a sós com Ele em oração. E é meio difícil dar esse tipo de entrega quando eu estou fazendo uma lista de desejos, né? Sabe o que me faz lembrar? Aquela fonte, umas fontes que tem mundo afora, né? Onde você faz um desejo e joga uma moeda. Então, às vezes, a gente age com Deus dessa forma. Eu vou fazer um desejo e vou jogar uma moeda. A gente não joga moeda, a gente joga uma oração. Mas Deus não é bobo, né? Ele sabe. Então, vamos, por favor, sair desse nível de oração e galgar alguns degraus a mais. E usar o nosso tempo de oração com Deus, a sós com Deus, como momentos de entrega. Como momentos onde a gente pode, de fato, se despir emocionalmente, sem medo nenhum, né? Sendo quem nós somos para Deus. E ouvir dele também, porque ele tem muita coisa para falar conosco. E ele fala, né? Como eu já disse na aula passada. E nós temos as nossas orações corporativas, né, que nós fazemos como grupo, elas são um pouco diferentes. Esse tipo de oração que eu acabei de falar é aquela oração que é você e Deus, né? Mas nós temos, é claro, nossas orações corporativas que a gente faz como igreja, como corpo. E né, essas orações, elas têm muito a ver com a comunhão. Aquilo que 2 ou 3 concordam, né? Então, nós estamos ali em concordância, em comunhão, em torno de um tema, em torno de um assunto, falando com o Senhor, né? Trabalhando com o Senhor, construindo com o Senhor. Construindo o quê? O reino dele, né? A vontade dele. E como eu falei anteriormente, nós temos a oração do silêncio, a oração do eu e Deus, que pode ser um silêncio assim, com palavras, né? Como pode um silêncio com palavras? Né, onde eu murmuro, onde eu falo com ele, mas pode ser silêncio mesmo, né? Quietinho com Deus, sem falar nada, né? Absorvendo, como uma esponja, né? Que absorve o líquido, absorvendo ali o Espírito Santo, né? Sintonizando meu coração com o dele, afastando de mim os barulhos, os ruídos deste mundo. Eu fiz uma vez uma disciplina do silêncio, eu fiquei 24 horas sem falar nada, só falando com Deus, assim, baixinho, mas sem falar nada com meu marido, nem com meu filho. Mas o mais engraçado é que eu esqueci de falar com o Esdras, meu filho que é autista, eu esqueci de falar com ele que eu iria fazer um jejum, ou um período de 24 horas de silêncio, sozinha. E aí o telefone tocou, eu não atendi, aí ele foi lá, atendeu minha sobrinha. Eu quero falar com a sua mãe. Minha mãe, ela tá esquisita, ela não tá falando. Minha sobrinha, como assim? Tá passando mal? Tá acontecendo alguma coisa? Não sei, ela não tá falando. E depois aquilo, né, a gente riu muito dele, porque eu esqueci de falar, de explicar para ele que eu estava praticando uma das disciplinas espirituais, que é a disciplina do silêncio total, né? Por quê? Porque ali é um momento onde eu vou respirar o reino, né? Onde eu vou ouvir o Senhor, onde eu vou me conectar com Ele de uma forma mais profunda, né? Então nós temos que aprender também a praticar esse tipo de oração, a oração do silêncio. E aprender a esperar, porque oração é muito aprender a esperar. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas das vezes, Deus não responde nossas orações como nós queremos ou imaginamos. Talvez a maioria das vezes. Ele não responde como a gente imagina, como a gente quer, como a gente espera. Mas sabe o que acontece? Nós somos transformados nesse processo.
E aí chega um momento em que não importa muito, já não importa muito como ele vai responder a nossa oração. Importa que ele me responde, que ele fala comigo. Importa que ele está em mim, o Espírito Santo está em mim e que eu permaneço nele. E eu sou transformada nesse processo de aprender a esperar, de aprender, de amadurecer ao ponto de que Deus não responde do jeito que eu quero. Deus não deu a resposta que eu queria, mas Ele não deixou de responder. Ele responde, sabe como? Me transformando, me ensinando a ter paciência, me ensinando a esperar nele, me dando perspectiva. Que perspectiva? Perspectiva da eternidade. Se ele se não respondeu agora do jeito que eu gostaria, ou que eu esperava, que eu queria, eu não tenho como perder, sabe por quê? Porque tem toda uma eternidade diante de nós. Tem toda uma eternidade diante de nós. E adivinha? A eternidade já começou. Já está aqui, né? Estamos nela já. Então, nós aprendemos a receber perspectiva e a enxergar da forma correta. E a encontrar o meu lugar no reino. Porque orar tem muito a ver com isso. Eu descobrir, eu entender qual é o meu lugar no reino. E através da oração, eu vou compreendendo e me posicionando no reino de Deus, né? Eu vou tomando posse das respostas de Deus, ainda que eu não as veja. E eu vou ler aqui para vocês o último texto, também da revista Ultimato. Esse foi escrito por Ricardo Barbosa de Souza. Ele diz assim: é comum para a alma agitada e perturbada falar mais, inclusive em oração. Mas aprendemos que, nesses momentos de ansiedade, o melhor mesmo é encontrar um lugar calmo e permanecer ali em silêncio, buscando ouvir a voz suave de Deus. A espera é a disciplina espiritual necessária quando nos vemos perturbados e abatidos. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, e Deus meu. Como eu disse, a oração nos ajuda a crescer em fé, a ter perspectiva da eternidade, a enxergar com os olhos de Deus, a ver lá na frente, a ver a partir das alturas, não lá de baixo, do meio dos problemas, das lutas, das dificuldades. Todos nós passamos lutas, dificuldades, angústias, frustrações, perdas. Todos nós temos muitas perdas nessa vida, mas quando nós aprendemos na oração, quando nós aprendemos na oração, né, sabemos como aprender e não apenas repetimos listas para Deus, né, nós vamos ouvindo dele. Nós vamos sendo cheios de alegria, de fé e de esperança, ainda que o mundo esteja se arrebentando ao nosso redor. Não sofremos? Não é verdade. Sofremos, sentimos a dor, sentimos a angústia das pessoas à nossa volta e nossa também. Sentimos as perdas que temos, mas deixa eu falar para vocês, a nossa esperança só aumenta. A nossa fé vai crescendo, a nossa perspectiva vai enlarguecendo. Sabe por quê? Porque nós vamos conhecendo quem é o nosso Deus. Nosso Deus é bom, Ele não falha e a nossa esperança está nele. A minha esperança está nele, só nele. E eu tenho certeza que a sua também. Então, queridos, eu espero que você seja edificado com essa meditação, com essa conversa, né? Vamos dizer assim. E que o Senhor o abençoe grandemente.